A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Peço a você que dê o seu like e se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos que são gravados a cada semana. Uma coisa também importante que nós queremos deixar para você é que logo abaixo aqui na descrição do nosso vídeo tem dois links de duas dinâmicas bem interessantes para ajudar você na aplicação desta aula desta semana, tá bom? Então a nossa lição de hoje, ela traz como tema, é a lição de número 6, né? E traz como tema a Bíblia como um guia para a vida. Muito boa essa lição e você precisa refletir muito a respeito disso, porque embora até mesmo os não cristãos eles reconheçam que a Bíblia contém bons princípios de moral, o grande problema para estas pessoas é que se pode aceitá-la ou não como um guia verdadeiro para a sua vida e para o seu dia a dia. E apesar de muitos não concordarem, a Bíblia ela é um livro extraordinário. A Nova Enciclopédia Britânica, né, em inglês, ela diz que ela é provavelmente a coleção de livros de maior influência na história humana. Isso certamente não é exagero da Enciclopédia Britânica, né? Então, no mundo egoísta que nós vivemos, a vida ela é cheia de problemas. Muitos têm problemas financeiros, problemas familiares, né? Que muitas vezes são famílias desfeitas por sérios problemas, e principalmente problemas conjugais. Jovens que muitas vezes se confrontam, né, com questões sobre amigos, sobre sexo, sobre bebida, drogas e assim por diante. E a Bíblia, ela sendo um guia de Deus para toda a humanidade, ela é capaz de ajudar as pessoas a lidar com esses problemas e a ter uma boa convivência uns com os outros. Então, a cada dia nós precisamos tomar decisões importantes, principalmente decisões que afetam a nossa vida, né? E a Bíblia, quando observada e obedecida, ela torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão nessas tomadas de decisões. Ao examinarmos a Bíblia, compreendemos que somos sal da terra e luz do mundo. E, como tal, nós aprendemos a não aderir aos valores da sociedade mundana e rebelde que despreza os valores do livro sagrado. A nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é um verdadeiro manual individual do cristão. Então, essa nossa conduta na Bíblia, nós podemos dizer assim que nós descobrimos o padrão divino de uma conduta que agrada a Deus. Principalmente em nosso relacionamento com Deus, a Bíblia ela é que nos fixa as diretrizes sobre adoração, sobre fé, sobre nossa comunhão com Deus. Bom, em nossa esperança de vida eterna, a Bíblia também é o guia. E nesta lição, nós vamos ver justamente que as Escrituras Sagradas ela é este guia de sabedoria e de prudência para a vida. O tópico de número 1 da nossa lição, ele traz como tema a Bíblia é um alicerce para a vida. O número 1 desse primeiro tópico fala sobre a palavra de Deus é alicerce. E o que é que entendemos dessa palavra alicerce? Alicerce é a base sobre o qual se constrói um muro, uma casa, um edifício. Na vida cristã, também nós precisamos de um alicerce. E sua vida, ela é como uma casa. A minha vida também é como uma casa. Você a constrói passo a passo e dedica tempo e esforço na construção da sua vida. E na base de tudo aquilo que você faz estão as suas crenças, as suas convicções, aquilo que você precisa para estar alicerçado sobre alguma coisa. E qual o seu alicerce? Qual a base da sua vida? É bens? É riqueza?
sexo, prazeres do mundo ou é a palavra de Deus? Pense bem, o que você escolhe para ter como base da sua vida, da sua família, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos, enfim, de tudo aquilo que você precisa. Não construa a sua casa em um alicerce errado. Precisa pensar nisso. Vejamos, por exemplo, que existia uma casa bonita e conservada e que foi construída num bom alicerce. O que você diria disso? Falaria que essa casa é linda e o alicerce que a mantém também é um alicerce ótimo, pois ele faz com que ela fique uma casa bastante alinhada. Mas, por outro lado, nós podemos citar o exemplo de uma casa torta, desajeitada, tombada para os lados. Se você a vê, você vai dizer o quê? Ela foi muito mal feita. Mas por causa de quê? Do alicerce que aquela casa é torta. Mas e aí? O alicerce não faz a diferença? Claro que faz. Faz toda a diferença. Então, a base, ela tem que ser sempre algo bem elaborado e muito bem construído. Tem que ser bem pensado para que tenha que dar certo na vida. Então, a solidez da casa, ela reflete o alicerce daquela casa. Quando você alicerça a sua fé na palavra de Deus, você encontra firmeza para superar as tempestades da vida. As dificuldades, elas podem ser muito grandes, mas a casa, ela não vai cair. Jesus vai segurar, porque a sua casa está muito bem alicerçada. Assim também acontece na vida cristã. A casa do cristão, que tem a palavra de Deus como alicerce, é uma casa sempre firme e reta. A beleza dela não é feita por causa do alicerce, mas o próprio dono, que é Deus, vê que ela tem uma forma bonita, tão pintada, caprichada na decoração, porque é o próprio Deus quem faz isso. Assim é você, tendo a Bíblia como base dos seus planos, dos planos da sua vida, tudo irá bem para você. Você sempre viverá uma vida reta e perfeita, inabalável em todos os sentidos. O número 2 desse primeiro tópico, ele fala sobre a palavra de Deus, que é luz. Nós podemos meditar nesse sentido, né? A palavra de Deus como luz, no texto dos Salmos. O texto de Salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isto significa que a revelação de Deus nas Escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. Então o salmista, ao falar estas palavras, ele estava mostrando quão excelente é a palavra de Deus como nosso guia. Então, quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente as Escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas, pois ela é o nosso guia. Cada passo que a nossa vida irá tomar pode ser influenciada e guiada pela palavra de Deus. Nesse versículo, o salmista usa uma metáfora muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido, dia após dia, um passo de cada vez. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos durante os nossos dias de alegria, bem como durante as noites de sofrimento e escuridão, e nos conduz pelo caminho correto. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés, ele está falando de uma situação comum de seu tempo. Como não havia iluminação, como nós temos na atualidade, as pessoas elas dependiam de pequenas lamparinas para poderem andar durante a noite. A escuridão era tão densa que a luz das lamparinas clareava apenas a porção do caminho em torno dos pés das pessoas. Elas forneciam luz apenas para o próximo passo. Mas ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
mas também diz luz para o meu caminho. Aqui é interessante perceber que o salmista diz assim, que a palavra de Deus tanto é lâmpada para os pés, como é luz para o caminho. Isto significa o quê? Isto significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que podia lhe prover luz para os seus passos. A única lâmpada que fornece a verdadeira luz é a que nós precisamos, que é a palavra de Deus. Então nós vivemos num mundo que jaz no maligno, num mundo que está em trevas, e a palavra do Senhor ela é luz no incerto caminho da vida. Ela é também lâmpada que guia os nossos pés para que eles não tropecem. O escritor da nossa lição, ele diz que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida. Então, a palavra de Deus diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É bem interessante esse termo. O nosso pastor presidente, que faleceu há alguns anos, ele dizia que o salmista, quando dizia lâmpada para os meus pés, estava comparando a palavra de Deus como se fosse, nos dias de hoje, né? Um farol de um carro. Lâmpada para os meus pés, luz baixa. Luz para o meu caminho, luz alta. Né? Então é parecido com um carro, que tem luz baixa e luz alta. Então é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Assim é a palavra de Deus para a nossa vida. O número 3 diz que a palavra de Deus ela também é imutável. Interessante, né? Então a palavra de Deus não muda, ela é imutável. A nossa fé em Deus, ela se apoia na fidelidade da sua palavra, que é imutável. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus à humanidade. Ela é o conjunto de todos os livros escritos por inspiração do Espírito Santo de Deus. É por isso que ela é viva e é eficaz. Por isso que ela é imutável. De modo que o texto bíblico ele permanece inalterável. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade, que é a Bíblia, também é permanente. Eu desejo saber a vontade de Deus. Ela está expressa nos preceitos da Bíblia Sagrada. Se eu desejo também saber os princípios desta palavra, os princípios da Bíblia Sagrada, esses princípios são princípios do céu. Por isso que ele não muda. A palavra de Deus ela é imutável, ela é inalterável. Quanto ao seu caráter também. E nada altera o caráter de Deus. No decorrer da vida humana, os gestos, as perspectivas, o temperamento pode até sofrer alteração e mudar radicalmente. Um homem gentil, equilibrado, pode tornar-se egocêntrico e até mau. Mas o Criador, ele jamais vai mudar. Isso jamais vai acontecer com ele. O seu caráter hoje é o mesmo dos tempos bíblicos e será sempre assim. Assim também é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos analisar a palavra de Deus em sua esfera elevada, com a expressão do caráter de Deus. A palavra de Deus, sendo a revelação de sua vontade, a transcrição do seu caráter deve permanecer para sempre. A vontade de Deus ela é expressa nos preceitos da sua palavra. Os nossos pontos de vista, eles até mudam. Quantas vezes nós descobrimos que nós não podemos sustentar algo que nós falamos no passado? As palavras dos homens, elas são mutáveis. Quantas vezes nós temos anulado o que falamos, porque nós expressamos mal o que muitas vezes nós pensamos, né? Embora as palavras dos homens sejam falhas, isto acontece com um homem porque ele é mutável. Mas a palavra de Deus não. Nenhuma situação, nada pode levar Deus a anular o que ele disse. Não. A palavra de Deus
dá vida, salva, cura, liberta, santifica, principalmente aos que creem nela. Ele é tão essencial, ou melhor dizendo, a Bíblia Sagrada, ela é tão essencial para as nossas vidas quanto a comida que alimenta o nosso corpo. É por isso que nós devemos sempre nos alicerçar nela. O segundo tópico da nossa lição diz que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Isso aqui é muito interessante, porque primeiro o tópico ele fala sobre o conceito de sabedoria. Por que é importante entendermos isso? Porque nós devemos evitar identificar a palavra sabedoria como se fosse instrução acadêmica, que é um produto da educação escolar ou com a questão da inteligência. Ser inteligente significa desenvolver e aprofundar os conhecimentos e as habilidades. A inteligência ela pode ser usada tanto para coisas boas como para coisas ruins. No caso da sabedoria, é diferente. O escritor da lição ele diz o seguinte: o substantivo hebraico para sabedoria é Hokman, e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Neste aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então nós podemos entender que o termo sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom e o que é ruim. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria do mundo. Ser sábio, dentro de uma perspectiva divina, não significa apenas ter conhecimento, significa saber aplicar este conhecimento para tornar, ou melhor dizendo, para tomar decisões corretas, certas. O sábio, ele não só absorve os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolher fazer o que é melhor para a sua vida dentro de uma perspectiva cristã, divina. O número 2 diz que Deus é a fonte da sabedoria. Então, na nossa lição de escola dominical, o escritor diz que a sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus ele é a fonte da sabedoria. A sabedoria divina é inescrutável. Então, toda a sabedoria dos santos, ela provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a sabedoria e as suas palavras e seus atos são igualmente sábios, então, neste sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. A leitura da Bíblia traz luz e direção ao projeto de vida de cada um, introduzindo lentamente na mentalidade do homem que a lê um modo de pensar diferente da maioria das pessoas. Ele recebe mensagens novas, guiadas pela sabedoria de Deus. Poderia comparar a palavra de Deus com a fonte inesgotável de águas que geram sabedoria. Mas não basta existir a fonte, é preciso beber desta fonte. Muitos homens e mulheres de nosso tempo vivem à procura de prazeres. Na verdade, à procura de sentido existencial. Neste sentido, esta direção ela precisa ser de uma bússola, de um mapa. E as Sagradas Escrituras é a única direção correta para se encontrar com a verdadeira sabedoria. É por isso que o convite de Deus é que o conheçamos
pela profunda meditação da sua palavra. E neste encontro, possamos ver a sua face e nos maravilharmos com suas orientações, sobretudo porque toda a Escritura leva o cristão a ser sábio. Na Bíblia, você encontra muita sabedoria de Deus. Então leia a Bíblia, estude, procure entender o que Deus diz através da sua palavra e como se aplica à sua vida. Mas não basta ler a Bíblia, você precisa aplicar ela em sua vida. Quando você aplica a Bíblia em sua vida, você gera em você a sabedoria de Deus. Aplicar o conhecimento que você tem, gera tudo isso, esse acordo, né? Este entrelace entre o seu conhecimento e o de Deus. E aí vai somar, né? A sabedoria de Deus com o seu conhecimento. Então ter muito conhecimento não tem valor nenhum se você não usa de maneira correta e se você não junta esse conhecimento com a sabedoria de Deus, que é muito mais suprema, muito maior. A sabedoria de Deus, ela deve transformar a nossa vida. O número 3 do segundo tópico diz o seguinte: o temor é o princípio da sabedoria. É muito interessante esse tópico porque a Bíblia mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Foi com essa mesma busca e preceito que o rei Salomão, ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E por causa de seu coração, Deus o fez um homem mais sábio do mundo. E ainda lhe deu muito mais. Isto significa que toda a sabedoria, ela vem de Deus. É por isso que somente os sábios o temem. O sentido de honrá-lo e obedecê-lo está justamente em cima do termo sabedoria e da sabedoria que Deus dá ao homem. Tudo o que vem de Deus é bom. Tudo o que vem de Deus é perfeito. E o conhecimento das coisas de Deus nos faz vencer aqui na terra e conquistar o céu. A frase temer ao Senhor não significa ter medo, fobia, terror de Deus. Não. Ao contrário, expressa reverência, respeito, admiração, gratidão e adoração ao Todo-Poderoso. Essa ideia de respeito e reverência a Deus é o princípio controlador da mensagem de Provérbios. No começo, até o fim do livro, diz que o temor do Senhor é a única base para o verdadeiro conhecimento, para a verdadeira sabedoria. Uma pessoa ele pode fazer cursos, ter muito estudo, entender tudo, mas sem temer a Deus, não é possível ser sábio. O temor do Senhor, ele é sensato, é puro, dá conhecimento, prolonga a vida. Esta é a verdadeira sabedoria. O número 4 da lição do segundo tópico fala sobre os benefícios da sabedoria. O salmista ele declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todas à sua volta. Salmo 119, versículo do 98 até o 100. Esta afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte: e todo o Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Perceba nesse texto que a sabedoria de Deus gerou nos liderados respeito. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Perceba aqui que no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, a sabedoria da edificação no lar, da edificação na família. Em Provérbios 19, versículo 8, diz assim: quem obtém sabedoria ama a si mesmo,
Quem acalenta o entendimento prospera. Aqui fala de prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos da vida. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Perceba que aqui o texto de Eclesiastes diz que a sabedoria dá longevidade. Daniel capítulo 5, versículo 14, diz que soube o rei que o Espírito dos deuses estava em você e que você possuía percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Aqui, o rei Belsazar, ele admira o Daniel e tem uma admiração respeitosa, justamente por causa da sua sabedoria. E ele busca Daniel para fazer a leitura dos letreiros que apareceram na parede. Então aqui, a sabedoria gera admiração e respeito. Atos, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui foi a escolha dos diáconos. Perceba que a sabedoria aqui nos torna apto para servir a Deus. Então está aí os benefícios da sabedoria, alguns deles, né? Da sabedoria para a vida do cristão. Terceiro tópico da nossa lição fala sobre a Bíblia e a prudência para a vida. No início, o escritor fala sobre o conceito de prudência. E aí ele mostra na lição que o dicionário de Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o objetivo, ou seja, o adjetivo grego sinetos, enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática e que sineses sugere avaliação que procede e a ação. No livro do escritor da lição, ele diz que refere-se à faculdade crítica. Veja só, né? Esse termo bem interessante que é a prudência. Ele refere-se à faculdade crítica de avaliação ou de avaliar situações e encontrar a maneira adequada de abordagem na busca da melhor solução. Neste aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente ela é capaz de discernir e de fazer escolhas corretas. Contudo, convém esclarecer que, biblicamente, a prudência ela está unida estritamente à sabedoria. E, como já foi visto, a sabedoria ela procede de Deus. Por isso, a prudência é, sobretudo, uma virtude de quem é sábio e, portanto, habilitado a realizar as escolhas certas. Então, gente, o que podemos ver aqui é que a questão da prudência, ela trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, não só no sentido geral, mas com referência a ações apropriadas num dado tempo e num determinado lugar. Então ela ajuda a razão a discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. De um modo geral, a pessoa prudente ela é capaz de evitar perigos desnecessários agindo de modo cauteloso. O prudente, ele age de modo sensato, com paciência, via de regra, é ponderado e calmo. O número 2 desse terceiro e último tópico fala sobre a prudência do justo. Na lição, o escritor diz que a pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo. Neste sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência.
Então, a prudência, ela é virtude sempre presente, mas também provisora ou antecipadora. O homem prudente, ele é atento a tudo. Ele presta atenção ao que acontece, ao que pode acontecer, e sem desconsiderar o que já aconteceu. E jamais toma decisões precipitadas. Neste sentido, prudentia, que é um termo latino que vem de providere, significa tanto prever quanto prover. Assim, o homem prudente jamais comete os mesmos erros, nem repete as mesmas ações, esperando um resultado diferente, porque sabe que os resultados dependem da escolha dos meios. Então a prudência, ela leva também em conta o imprevisto, porque sabe que não detém o controle de tudo e que acidentes podem surgir, mas age sempre com cautela. O apóstolo Paulo, ele declara que a graça de Deus nos alcança o perdão e ainda a sabedoria e a prudência. A sabedoria para compreender a verdade revelada e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, pela leitura da Bíblia e pela comunhão com o Espírito Santo. O número 3 do terceiro e último tópico fala sobre os benefícios da prudência. Então veja que quem é prudente tem bons resultados. E que resultados são esses? Que benefícios são esses? O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Na lição, o escritor destaca alguns, dentre eles o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e a correção, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Então, isto aqui são alguns dos benefícios da prudência citado pelo escritor da lição. No seu livro, ele diz que a prudência, inclusive, favorece na correta tomada de decisões. Bruce Waltke, ele comenta que a pessoa prudente se protege por meio de um conhecimento que inclui ver o perigo de antemão e se refugiar, e que fala com cautela e prudência. A pessoa prudente ainda pensa antes de agir para não ser influenciada. Derek Dinner, ele sublinha que o tolo ou o ingênuo aceita de segunda fonte aquilo que deveria ser averiguado, justamente por conta própria. A pessoa, em vez de investigar por conta própria, ele aceita coisas de segunda fonte. Então, assim ele age de acordo com o estado dos sentimentos e não com os méritos do caso. O prudente também alcança boa reputação e alta posição. O escritor Hernando Dias Lopes, ele anota que se formos prudentes, ceifaremos favor. Se formos indignos, colheremos fúria. Então, o empregado prudente, que vive de forma irrepreensível, fala de forma irrepreensível e realiza obras inegáveis, goza do respeito e do favor dos seus superiores. O prudente, igualmente, sujeita-se ao aprendizado e à correção. Todo aquele que atende à repreensão e aceita humildemente a disciplina, ele se comporta com prudência. Então, o caminho da vida não é a rebeldia, é a obediência. Além disso, a pessoa prudente, ela procura desviar-se do perigo por meio de soluções cautelosas e antecipadas. A prudência nos ajuda a alcançar a plenitude da vida, a ter sucesso, a realizar nossas atividades sem causar problemas para nós mesmos e para os que nos rodeiam.
Então, os benefícios da prudência tornam o homem feliz, satisfeito com sua missão todos os dias. Lembremos que só precisamos de nossa própria vontade para nos tornarmos pessoas prudentes. Fazer as coisas boas, formar bons hábitos, se esforçar para mudar a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade. O mundo precisa de homens e mulheres sábios, prudentes. Com essa qualidade nós podemos fazer uma grande diferença entre outros homens e mulheres deste mundo. Então o cristão prudente não passa despercebido. Além disso, ele dá um bom testemunho e é um exemplo para o mundo onde ele vive. Nós vamos agora concluir a nossa lição, sempre trazendo para vocês esse alerta de que vocês devem observar os objetivos da lição. Primeiro, enfatizar que o crente deve alicerçar-se ou alicerçar a sua vida na Bíblia Sagrada. Então ele deve ter a Bíblia como uma conselheira, como um guia, como uma fonte de inspiração em tudo que a pessoa vai fazer. É muito importante você enfatizar isso para os seus alunos, né? Que eles valorizem a Bíblia, que ele tenha a Bíblia como o alicerce de sua vida. Em segundo lugar, você deve esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então a verdadeira sabedoria não é algo que nasce da habilidade humana, não. Vem única e exclusivamente de Deus. E por último, você deve mostrar aos seus alunos que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e com prudência. Prudência é ver e perceber aquilo que realmente importa. É perceber as coisas a partir da luz de Cristo e dar a resposta certa, no momento certo. Prudência não é medo, é discernimento. Ela não só nos manda ficar, mas também nos manda ir. Então esperamos que esta lição ela realmente venha trazer um grande elevo espiritual para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.